Trazendo o noticiário agora para São Paulo, ontem a Justiça decretou a prisão de Fernando Sastre, o empresário que dirigiu um Porsche, um carro de luxo, né? E provocou a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. O repórter Álvaro Nocera está acompanhando o caso e nos traz as últimas informações. Álvaro, já então houve o pedido de prisão. O suspeito, você tem acompanhado e nós temos te acompanhado, não se apresentou. Quais são as tratativas? Existe alguma expectativa, perspectiva de entrega aí do acusado? Boa noite para você, Favale. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A viatura saiu por volta das 3 horas da tarde até o endereço de Fernando Sastre Filho, mas ele não foi encontrado no local. Fernando dirigiu uma Porsche em alta velocidade quando matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. O pedido de prisão preventiva já havia sido negado 3 vezes. Na decisão de ontem, o desembargador João Augusto Garcia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegou o risco de reiteração da conduta e que, pelo alto poder aquisitivo de Fernando, ele poderia influenciar testemunhas. Nós conversamos com o advogado de defesa, o doutor Jonas Marzagão, que disse que o empresário vai se entregar na segunda-feira, que a prioridade é manter a integridade física de Fernando. Vamos ouvir. Ele já se manifestou o interesse que ele vai se entregar, vai cumprir a determinação judicial, apesar que a defesa discorda, somente nós vamos, segunda-feira, tentar despachar com o magistrado para a gente tentar ver um local que garanta a integridade física dele devido à repercussão que esse caso deu na mídia. E o Tremembé normalmente abriga todas as pessoas em casos similares ao dele, então não é nenhum privilégio dele. Todo que dá essa repercussão na mídia e até casos com menor repercussão que o dele é Tremembé direto. A colisão aconteceu na Avenida Salim Faramaluf, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. E Fernando já é réu por homicídio doloso. Favale. Informações, a gente volta a conversar com Álvaro Nocera, nosso repórter aqui na capital paulista, sobre esse e outros assuntos que mexeram com o público, seja de São Paulo, onde aconteceu o crime, como o resto do Brasil. Por isso, para fazer essa medição da opinião pública, eu chamo o Acácio Miranda. Acácio, eu acho que as coisas têm que ser medidas de uma maneira, um fogo brando, para a gente não queimar nenhum dos lados. O que eu quero dizer? Existe aí um pedido de prisão preventiva de um suspeito que se tornou réu, então, formalmente acusado, mas que tem endereço fixo, já se apresentou à polícia e que, segundo a defesa, não necessariamente precisaria cumprir uma prisão preventiva, porque não tem risco de fuga, já mostrou que está colaborando com a justiça, não está coagindo testemunhas e não é um perigo de violência para a sociedade num primeiro momento. Por outro lado, a justiça também tem de fazer um papel de resposta ao clamor público que quer ver este caso solucionado. A justiça, como é aquela mulher cega que segura uma balança, que tem que equilibrar os dois pratos, agora eu te passo a palavra para você me ajudar a colocar esse equilíbrio. Como é que ficamos nessa situação? Vale. No que diz respeito à prisão preventiva, é importante a gente lembrar, artigo 312 do Código de Processo Penal, ele estabelece 4 situações onde pode ser decretada a prisão preventiva. Possibilidade de fuga, de alguma forma atrapalhar o processo ou de alguma forma se furtar a aplicação da lei penal. É óbvio, quando a gente olha para a situação econômica do réu, e a gente pode chamar de réu porque já há o recebimento da denúncia em relação a ele, então, portanto, ele já tecnicamente é réu, ele poderia, diante desse cenário econômico, se valer de qualquer uma dessas situações. Mas a verdade é que, até o presente momento, não há nenhum elemento concreto que comprove que ele tentou se valer dessas situações. É óbvio, quando a gente olha para o crime,
a gravidade do crime, quando a gente olha principalmente para as circunstâncias que aconteceram logo após o cometimento do crime, a mãe dele foi até o local dos fatos, os policiais permitiram que ele saísse para que ele supostamente fosse ao hospital, ele só compareceu à delegacia 24 horas depois. Então, este contexto que aconteceu lá atrás talvez ensejasse naquele momento uma prisão em flagrante. E também aquele contexto que trouxe toda essa revolta popular e todos os questionamentos que nós temos em relação à aplicação da justiça. O que o desembargador fez neste momento é dar uma resposta àquilo, mas repito, é uma resposta tardia e por ser tardia, neste momento ela parece tecnicamente exagerada. É óbvio que a população e todos nós temos um sentimento de revolta em relação a isso, e é preciso lembrar que esse crime aconteceu no mesmo tempo que aconteceu um outro crime que foi muito notório, que foi muito trabalhado por nós na imprensa, que foi o crime do tio Paulo. E se nós olharmos para a gravidade das duas condutas e para as duas circunstâncias, é óbvio que esse crime do Porsche é mais grave e causa maior comoção popular. Mas ele ficou em liberdade enquanto a menina, naquele contexto, foi presa, inclusive sofreu algumas ameaças, algum risco de vida enquanto esteve presa. Então, óbvio que essa ponderação para as pessoas que não são do direito causam revolta, mas eu acho que há, neste momento, um exagero. Se fosse no dia em que o crime aconteceu, eu acho que os elementos existiam. Agora a gente dá um pouco de narrativa de vítima para esse menino que nós sabemos que não é vítima. Acácio, me ajuda eu estou tentando limpar aqui qualquer tipo de juízo de valor, mas do jeito que você estava nos explicando, e eu ponderando aqui na cabeça as informações que foram trazidas pelo Álvaro Nocera, que está acompanhando esse caso desde o primeiro momento, está na delegacia praticamente todos os dias, fala com a parte da justiça, com os advogados de defesa, me vem a palavra privilégio na cabeça. Porque é o seguinte, você fez uma comparação desse caso de São Paulo, do caso do Rio de Janeiro, do motorista de um Porsche avaliado, né, na casa de R$1 milhar de reais, enquanto a sobrinha do tio Paulo estava tentando ali burlar o sistema para pegar R$17 mil. Então, eu estou tentando evitar um juízo de valor para falar que um lado está sendo privilegiado ao outro por conta de estarem em posições sociais bem diferentes. Eu estou errando em algum momento ou não? Eu acho que você não erra de forma alguma, Favale, porque de fato, infelizmente, no judiciário e na sociedade como um todo, eu acho que a gente não pode empurrar essa pecha só para o judiciário. Infelizmente, essa é uma característica da sociedade. Houve um privilégio naquele momento em relação ao motorista do Porsche. Porque se nós perguntássemos para qualquer pessoa e pedíssemos para essa pessoa ponderar o que é mais grave, você a 150 por hora, atropelar e matar alguém, ou você levar um tio que você era responsável por cuidar dele, para que você obtivesse um empréstimo de um valor pequeno, para você se manter, é óbvio que o do Porsche é muito mais grave. E a resposta do judiciário foi muito mais grave para o crime mais brando, e para o crime mais grave foi uma resposta mais branda. Então isso gera uma comoção. Eu acho que o ponto é esse. Talvez essa resposta a esta comoção, ou a resposta do judiciário, esteja sendo atrasada. Se fosse lá atrás, ninguém discutiria. Nesse momento, por mais que ele vá ser preso, fica o sentimento que isso demorou, e mais do que isso, fica o sentimento que talvez, porque aí é uma questão de interpretação, a legislação tenha sido atropelada para que essa resposta acontecesse. Muito bem colocado aí, o atropelado casa aí, né? É um trocadilho bem aplicado. Acácio, obrigado mais uma vez, daqui a pouco a gente volta a bater um papo aqui.